Exatamente, você não leu errado. É justamente como está escrito no título aí, o presidente Jair Bolsonaro pede jejum à nação brasileira. É como está escrito na matéria. Desde já, eu vos salto com a graça e paz e peço que você dê o seu joinha e se inscreva no canal, tá? Está escrito o seguinte, eu estou lendo nesse momento aqui. O presidente Jair Bolsonaro usou as redes sociais para pedir a participação da população no dia de jejum e oração a ser realizado nesta segunda-feira. O presidente, a iniciativa seria, no caso, para que o país viesse melhorar em todos os sentidos, tanto viesse acabar aí essa parte que estamos enfrentando aí por conta do vírus, né, e tantas outras pragas que tem no país, como também o desemprego aí. Ele foi até citado aqui na matéria um versículo que está escrito o seguinte, é um Salmos: bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. O que eu diria em relação a isso? Na verdade, o que direi? Esse é o motivo desse vídeo de hoje. Pois bem, eu particularmente, eu acho da parte dele um sinal de humildade. Não sei o que você pensa a respeito, tá? Uma coisa eu bem sei, quem somos nós, no meu caso digo eu por mim mesmo, para julgar alguém? As pessoas muitas vezes julgam a atitude de pessoas como o presidente do Brasil, ou qualquer um outro presidente de qualquer país, mas nós estamos falando aqui a respeito do nosso país, dizendo que é mau caráter, isso e aquilo, eu não voto, um exemplo, eu não voto nele, outra pessoa vai falar, eu voto. Ou seja, tem as pessoas que gostam dele e tem as pessoas que não gostam dele. Eu, particularmente sendo cristão, eu apoio a atitude dele. Puxa, por quê? Porque eu conheço a palavra de Deus, eu conheço ali a fundo as escrituras sagradas, e eu bem sei que o jejum e oração já resolveram muitos problemas ali, com o povo de Israel, e não tão somente com aqueles que serviam a Deus, como aqueles que também não serviam a Deus. Por exemplo, eu não sei que base bíblica ele tomou, né, para que então ele viesse tomar essa decisão de pedir à nação a participação de um jejum aí coletivo a toda a nação. Eu não sei, eu não li toda a matéria. O fato de eu ficar sabendo e ver que ele pediu a participação de um jejum já me chamou a atenção, sendo eu servo de Deus, já me chamou a atenção porque é algo que todo cristão ele faz, ele jejuma, ele ora, ele pede pela nação. A maioria dos cristãos, eu creio que todos, pede para os encarcerados, para os presos, para o pessoal que se encontra no submundo aí e tem vivido uma vida lamentável e desprezível segundo a palavra de Deus. Pois bem, mas não estou aqui para falar acerca disso, nem criticar o presidente, nem ninguém. Só para poder parabenizá-lo pela atitude dele. Eu achei uma atitude corajosa da parte dele e humilde. É o que vai dizer, Tiago, você que de repente pode não concordar com a atitude dele, mas há ricos que são humildes e há pobres que são orgulhosos. E a palavra de Deus vai dizer em Tiago o seguinte, no capítulo 4, versículo 6, vai dizer que Deus ele resiste às pessoas soberbas, porém ela dá graça às pessoas humildes. Se você quiser acompanhar, depois abre a Bíblia, eu vou até acompanhar, vou até ler aqui ao vivo, cadê? Vamos lá para Tiago aqui. Pois bem, está aqui. Tiago 4, versículo 6. Antes ele dá maior graça. Portanto diz, Deus, resiste aos soberbos, mas dá graças aos humildes. Eu achei da parte dele humildade. Eu não sei como se encontra a vida dele nesse momento, nem você também sabe. Uma coisa eu bem sei, ele sabe como ele está. E o homem ou uma mulher, independente de servir a Deus ou não, só dentro do quarto, ela sozinha, antes de dormir ou quando está só, independente do horário, ela sabe quem é ela. Você sabe quem é você dentro do quarto. Eu sei quem sou eu quando estou sozinho. Eu sei as minhas condições espirituais, se elas estão boas ou se estão ruins, se eu estou para cima ou se eu estou para baixo. Assim também não é diferente o presidente, ele é homem do mesmo jeito, sujeito às mesmas falhas quanto eu e você. Então, isso não cabe a mim, não compete a mim ter que julgar uma pessoa, porque de repente nós não temos visto aí da parte deles
bons frutos. Uma coisa eu sei, ele pode ter o desejo de fazer, mas não depende tão somente dele. Eu não sei se ele tomou como base, como eu falei agora há pouco, de repente, a cidade de Nínive, por exemplo. A cidade de Nínive não servia a Deus, literalmente não servia. Deixa eu abrir aqui, está em Jonas. Que é Jonas, vamos para a Bíblia, fica melhor, né? Fica um negócio mais completo aí, quando você usa a palavra de Deus. Usa no sentido de mostrar, tá? E se você for lá no 3, por exemplo, de Jonas ali, no 7, vai falar o seguinte: depois que Jonas pregou a palavra ali, falou que Nínive iria ser destruída por conta do pecado, está escrito o seguinte: e fez uma declaração que se divulgou em Nínive, ou seja, em toda a cidade, né, pelo decreto do rei e dos seus grandes, dos que cuidavam ali da parte da corte do rei, os braços direitos ali do rei, né? As pessoas que ajudavam a comandar uma cidade, porque ninguém comanda uma cidade sozinho. É mesmo o caso do presidente, ele não consegue comandar uma cidade sozinho, isso é impossível. Ele tem as pessoas ali do lado dele que ajudam a comandar, só que de repente essas pessoas não têm o mesmo intuito, ou não têm, digamos, o mesmo caráter dele, embora eu não estou julgando aqui o caráter dele, bom ou mal, não estou falando isso. Mas digamos que ele tem um bom caráter e tem a vontade de mudar o nosso país. Mas se só ele tivesse a vontade de mudar e tiver 1000 ao contrário, então nada feito. E o presidente não é o único a mandar no país, na verdade os menores que ele manda nele, é uma grande realidade. E se for globalizar no mundo todo, nós temos pessoas maiores do que qualquer presidente de qualquer nação. Não vou falar também acerca disso, porque é um assunto muito complexo e não vai ser para hoje. Pode, quem sabe, para um outro vídeo para o futuro. Então, ele vai dizer o seguinte, dizendo, quem? O rei são os grandes, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provém coisa alguma, nem se lhes dê alimento e nem bebam água. Isso é o quê? Isso é um jejum coletivo. Até os animais jejuaram, do menor ao maior, criança, menino, mulher, todos, ninguém comeu nada. Mas os homens e os animais sejam cobertos de saco, se humilhando, e clamem fortemente a Deus, e convertam-se cada um do seu mau caminho. Ou seja, o povo entendeu que estava no mau caminho. O povo compreendeu que toda aquela praga que iria cair sobre a cidade de Nínive era por conta do pecado. Nada mais além disso. Não havia outro motivo para que Deus viesse destruir aquela cidade se não fosse por conta do pecado que nela habitava. Pois bem, continuando, e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado lhes faria, e não fez. Deus voltou o quê? A palavra atrás. As pessoas dizem, Deus não volta atrás. Voltou, você está vendo aqui, você acabou de ler comigo. Ele voltou atrás. Porque as pessoas se arrependeram do que estavam fazendo. Largaram a idolatria, largaram a criminalidade, porque Nínive era uma cidade de primeiro mundo, era uma cidade super violenta, era uma cidade que vivia na idolatria, ninguém mais tinha comunhão com Deus, nem sequer queria saber de Deus, queria viver conforme a vontade de cada um. Aí eu pergunto para você, como que está o Brasil hoje? Como que está a nação? Não vou pôr só o nosso país, porque, poxa, eu seria muito injusto querer apontar o dedo só para o nosso país. E os demais países? Fala para mim, como estão? A própria Israel, ali onde começou todas as coisas, como que está? Deliberadamente no pecado. Todo mundo. Então todo mundo teria que fazer um jejum que coletivo. Mas digamos que tudo bem, vai. Digamos que só o Brasil fizesse um jejum coletivo e mudasse as coisas. Deus voltaria atrás e ele pararia com o vírus, com a praga que está no momento aqui acontecendo. Ele mudaria a situação do nosso país. Em portas de emprego teriam para as pessoas, porque tudo provém do alto, infelizmente, pessoal. Aliás, felizmente, tudo provém do alto, queira você ou não. Tudo provém do alto.
Tudo provém do Eterno, tudo provém de Elohim, de mais ninguém. Ele é Deus e comanda todas as coisas. Creia você ou não, seja você ateu ou não. E isso não vai mudar a atitude de Deus no sentido de você crer ou não crer. Ele é Deus e nós não podemos fazer nada em relação a isso. Mas será que estamos dispostos, como eu falei agora há pouco, a largar as nossas práticas erradas? Porque 10 jejuma e 500 mil não. Isso vai mudar em quê? Digamos que mudasse. Você acredita que o mundo, como eu falei em um dos meus vídeos aqui para trás, eu não sei qual que foi, vai permanecer sempre assim? Na bonança? Tudo muito bem? Tudo fluindo naturalmente de uma forma maravilhosa? Com o mundo em pecado, parecendo uma antiga Nínive, parecendo uma antiga Sodoma e Gomorra, qual foi destruído com fogo? As duas cidades de Sodoma e Gomorra, que você deve saber muito bem, se não, veja na Bíblia que você vai aprender um pouco mais, conhecer um pouco mais a fundo a história dessas duas cidades. Você acredita que isso tem jeito? Mas digamos que o Brasil fosse abençoado por Deus. Olha, o povo se arrependeu, todo mundo em peso, porque afinal de contas, quem propagou essa ideia do jejum foi quem? Foi o presidente, foi a autoridade maior, aparentemente, falando aí no nosso país. E lá em Nínive, quem foi também? Foi o rei, ou seja, o presidente também, que divulgou, que anunciou aí para que as pessoas viessem fazer um jejum e até os animais não comessem. Então, toda a cidade ali, em comum acordo, abriram então aquele jejum e Deus viu que realmente, de fato e de verdade, as pessoas se converteram a Deus, então ele voltou atrás e não destruiu a cidade. Você acredita sinceramente que o país está pronto para isso? Onde as pessoas querem dinheiro para gastar naquilo que não devia? Onde muitos pegaram agora o auxílio emergencial que o governo de alguma forma aí gerou para as pessoas, embora que depois ele possa tomar, mas aí é outro assunto, eu não vou entrar nesse detalhe, embora que eu não sei também entrar nesse detalhe porque eu não conheço a fundo relacionado a isso, mas tem pessoas que não necessitavam de ter e pegou, e aí? Você acha isso justo? Um exemplo que eu estou dando aqui. Isso é injustiça. Então, do que adianta se 10 fizerem jejum e 500.000 não fizerem jejum? Isso não vai mudar nada. Vai permanecer da mesma forma. E ainda que Deus resolvesse ouvir esses 10, por exemplo, como foi o caso de Sodoma e Gomorra, ele destruiu, mas lá havia um justo, a saber, Ló. Então, foi o que ele fez? Ele tirou Ló de Sodoma e Gomorra para destruir a cidade. E você acha que vai acontecer o que então com o nosso país e com todo esse mundo? Ele vai tirar os justos que se encontram na terra para poder, então, fazer o que tem que ser feito aqui. E garanto para você, não é coisa boa não. Não vai passar nada. As escrituras têm que se cumprir. O Senhor falou que ele não veio para... Vamos lá. Mateus 5,17. Não cuideis que vim destruir a lei, ou os profetas, aquilo que os profetas disseram, mas vim cumprir a lei. Não veio desfazer, mas veio cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei. Tudo vai acontecer. Está tudo programado. E só o que pode mudar isso seria, por exemplo, se toda a nação ela viesse se converter. E você acredita que as pessoas vão se converter? As pessoas estão brincando. Estão em seus próprios deleites, fazendo aquilo que quer, o que dá na teia. Isso não vai melhorar, não adianta. Eu posso até orar para melhorar, mas vou ser muito sincero, eu não oro. Eu oro para que seja feita a vontade de Deus. O Senhor Jesus, ele estava lá no Monte das Oliveiras, suando ali gotas de sangue, porque sabia do sofrimento que iria enfrentar logo adiante. Ele disse o quê? Pai, passa de mim esse cálice. Se possível, passa de mim esse cálice. Se for possível. Mas se não, demorou, vamos para cima. Seja feito o quê? A tua vontade. E eu tenho orado assim. Posso jejuar pelo nosso país? Sim, eu posso jejuar para que Deus converta as pessoas. Porque eu tenho certeza que Ele só vai reter a praga, ou qualquer outra praga que vier ao decorrer dos anos, ao longo do tempo, se Ele quiser. Ele manda o que Ele quer, Ele tira o que Ele quer, porque Ele é Deus. Ele não está preocupado com a nossa carne em si. Ele está preocupado com a nossa alma.
Porque nós somos seres mortais? Sim, somos seres mortais fisicamente falando, mas a nossa alma ela é imortal. Nós não nascemos para morrer. É por isso que ninguém se acostuma com a morte. Nós nascemos, fomos gerados para ser imortais. Mas por conta do pecado, então entrou o quê? A morte, a mortalidade. Ela entrou em nosso mundo. Fomos expulsos do jardim do Éden, a saber, pelo primeiro homem e a primeira mulher, e desde então entrou a mortalidade no mundo. Isso não vai mudar, vai permanecer assim. Mas eu, particularmente, eu acho da parte dele algo maravilhoso, esplêndido. Eu bato palmas para o que ele fez e não o julgo como um mau caráter, porque eu não o conheço. Da forma que eu medi o próximo, eu também serei medido. Da forma que eu julgar alguém, eu também serei julgado. Dá e dá-se-vos-á. Então, da mesma forma que eu for julgado, eu serei julgado. É isso que eu tenho que ter em mente, é isso que eu tenho que estar atento à palavra de Deus. Então, meu amigo, minha amiga, meu irmãozinho, minha irmãzinha de fé, não sei se você serve a Deus ou não, se você é crente ou não, eu não sei. Uma coisa eu sei, se você é crente, ora pelo nosso país, vamos estender as nossas mãos para abençoar o nosso país e, acima de tudo, pedir para que seja feita a vontade de Deus e que o Senhor ele venha resgatar mais pessoas. Porque uma coisa eu bem sei, grande é a batalha que nós enfrentamos, é campo espiritual, é campo mental, isso não é coisa física. Então nós temos que agir de uma forma espiritual. E, por incrível que pareça, as armas espirituais é jejum e oração, segundo ali a proposta do presidente do nosso país, do nosso amado Brasil em que habitamos. Então, ele está no caminho certo, mas não significa que isso venha tirar do nosso país a praga, venha tirar do nosso país o desemprego. Pode até tirar de uma forma provisória, mas é uma questão de tempo. Outras coisas virão, porque o Senhor Jesus ele tem que voltar. As profecias elas têm que se cumprir. E não será a minha oração e nem a sua oração que vai mudar aquilo que Deus preparou para aqueles que se voltaram para Ele, para aqueles que servem a Ele de fato e de verdade. Noé foi arrebatado tão somente ele, a sua casa e mais 3 moças de fora, dando um total aí de 8 pessoas. Porém hoje a barca é muito maior, o navio ele é muito maior, ele está preparado para milhões, para bilhões de pessoas. E quando ele voltar, ele vai arrebatar esse grande navio. Então a terra, infelizmente, ela será devastada de uma forma que eu não posso nem te explicar. Uma coisa eu bem sei. O Senhor vai alertar e vai dizer que nunca houve no passado, nem no presente, e nem haverá no futuro uma tal grande tribulação a qual virá sobre a terra. E no período dessa grande tribulação, é certo que ele volta então e arrebata aí o grande navio. Acontecerá o arrebatamento, então é por isso que nós temos que nos preocupar em buscar o Senhor Jesus, o Cristo, eu falo do Cristo, tá? Não é um Jesus qualquer, é o ungido, o Todo-Poderoso. E nós temos que estar pronto, orar, buscar, jejuar pela nossa nação, pelo nosso país, pelo mundo, pelos encarcerados, pelos drogados, por aqueles que estão debaixo do viaduto, por aqueles que estão em suas mansões, por fim, pelos orgulhosos e pelos humildes, para que seja então feita a vontade de Deus. Espero que você tenha gostado desse vídeo, e se você não gostou, o que posso eu fazer? Eu estou sendo sincero, são palavras que Deus me orientou a falar aqui nesse vídeo, nessa segunda-feira, sendo hoje dia 29 de março de 2021. Peço que você deixe o seu joinha, se inscreva no canal e fiquem todos na paz do nosso grande Deus, porque só essa paz que nos dá graça para a gente permanecer e prevalecer diante dos nossos problemas. Deus abençoe a sua vida e até quinta-feira com mais uma live lá no Facebook. Deus abençoe.